Fala, galerinha do sexto terceiro e do sexto fortinário, beleza? Ó, o tio preparou aqui para vocês uma revisão sobre as eras geológicas. E para começar, dá uma olhadinha aqui nessa escala do tempo, né, do tempo geológico. Olha que essa escala está dividida em eras, né, são 4 bilhões e meio de anos, né, que é o tempo da idade da Terra, esse tempo é aproximado. Alguns livros vocês podem encontrar com 4,6 bilhões de anos, mas vamos adotar essa unidade aqui. Dos 4,5, 4 bilhões pertencem à era pré-cambriana. Então, só a era pré-cambriana demorou 4 bilhões de anos, sobrando 500 milhões de anos para as outras três: a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica. Agora vamos dar uma destrinchada em cada uma delas. A era pré-cambriana é aquela que vai começar com o processo de resfriamento da Terra. Lembrando que esse resfriamento ele acontece de fora para dentro. Todo corpo sólido ele esfria de fora para dentro. E nesse processo vai se formar primeiro a litosfera, que é essa camada fininha aqui, ó, 40 quilômetros de profundidade. Lembrando que o ser humano conseguiu furar no máximo 13. Depois a gente tem o manto, que é uma camada pastosa, nem dura nem mole. Depois vem o núcleo, e o núcleo dividido em dois: o núcleo externo, que é a parte líquida, e o núcleo interno, que é a parte sólida que fica girando aqui. Daí é que sai a força da gravidade que puxa tudo para o centro da Terra. Conforme esse processo de resfriamento foi acontecendo, deu origem à formação das primeiras montanhas. E essas primeiras montanhas a gente chama de escudo cristalino. Quais são as principais características de um escudo cristalino? Como são as montanhas mais antigas, elas passaram por um processo de erosão muito grande. Então significa que o topo delas, olha aqui, ó, isso aqui é bem arredondado. Aqui é o Pão de Açúcar, né, o Morro da Urca, lá no Rio de Janeiro, 200 e 350 metros de altitude, né, a diferença do ponto mais alto até o nível do mar. Então, primeira característica: montanhas velhas, montanhas mais desgastadas. Por dentro, esse escudo cristalino, como ele demorou muito tempo para endurecer, os minerais foram se separando. Então a gente tem aqui o exemplo do granito. Granito, que é uma rocha magmática intrusiva, né? O magma, a lava endureceu dentro da Terra, intrusiva dentro. Então, como esse processo foi muito demorado, cada mineral deu tempo dele se separar. Então a gente tem aqui mica, feldespato e quartzo, né, os três minerais que podem formar o granito, todos eles separados aí de acordo com o tempo de solidificação de cada um. E na era pré-cambriana é que vai surgir a vida. Mas a vida, quando surge na Terra, ela vai surgir na forma unicelular. Então, os primeiros seres vivos a se formarem na Terra, a gente dá o nome de seres unicelulares. Isso daqui vocês vão estudar com mais detalhe com o Solano depois. Passando para a era seguinte, né, de 300 a 350 milhões de anos para frente, nós chegamos aqui na era paleozoica. Então, lembra que as rochas foram se solidificando, formando as primeiras montanhas, até essa casca, que é a litosfera, né, que é a parte que está para fora da água, vai formar um supercontinente. Esse supercontinente é a Pangeia.
Depois, essa Pangeia vai sofrer todo o processo de erosão. Olha aqui, o que está em marrom são os escudos cristalinos. O tempo vai passando, vai batendo sol, vai batendo chuva, a água dos rios vai escorrendo e os sedimentos das áreas mais altas desses escudos cristalinos, eles vão se depositando nas partes mais baixas, que são as bacias sedimentares. Então, escudo cristalino, rocha dura, mais antiga, dá origem a uma rocha sedimentar, as bacias sedimentares, rochas mais porosas. Nessa era paleozoica, também vai ocorrer a formação das grandes florestas do planeta. Acontece que quando essas florestas elas vão se formando, pode acontecer delas serem soterradas por esse processo de sedimentação. Pelo acúmulo de sedimentos, florestas inteiras podem ser soterradas. E quando ela fica soterrada, ela vai apodrecer. E esse processo de putrefação das florestas vai dar origem a um mineral, que é o carvão mineral. Esse carvão mineral, da onde se produz energia, a China é um dos países que mais usa esse tipo de combustível fóssil. No Brasil nós temos pouco, o pouquinho que nós temos de carvão mineral no Brasil está lá em Santa Catarina, mas guardando, carvão mineral é formado pelo soterramento das florestas, beleza? Pulando 180 milhões de anos para frente, chegamos na era Mesozoica. E na era Mesozoica, o que a gente vai ter? Os micro-organismos que estão vivendo lá no meio do mar, conforme o tempo vai passando, eles vão morrendo. Eles vão morrendo e vão se depositando nas partes mais baixas do relevo, no fundo do mar. Esse fundo do mar vai sofrer processo de sedimentação. Da mesma forma que floresta soterrada deu origem ao carvão, esses micro-organismos, eles sendo soterrados, eles vão dar origem ao petróleo, outro combustível fóssil. Então, o petróleo ele é mais novo do que o carvão, mas também ele tem bastante energia. Outra característica da era Mesozoica, lembra que nós tínhamos na Paleozoica a Pangeia, com inúmeros terremotos, inúmeros maremotos que vai se formando por baixo dessa crosta da litosfera. A Pangeia foi sendo dividida e aquele supercontinente, a Pangeia, se dividiu em dois, em Laurásia, aqui no norte, e Gondwana, aqui no sul. Então, a Pangeia deu origem a dois grandes continentes, Laurásia e Gondwana. E o mar ocupando toda a área restante. Nessa era Mesozoica, lá no período Triássico, Jurássico, vai acontecer a extinção dos dinossauros. Então, lembrando, dinossauro nunca conviveu com o ser humano. Então, quando os dinossauros aparecem, o ser humano ainda não existe no planeta Terra. Então, jamais ser humano e dinossauro conviveram nesse planeta que hoje a gente habita, beleza? Pulando 70 milhões de anos para frente, chegamos na era Cenozoica. E na era Cenozoica, aqueles dois continentes, Laurásia e Gondwana, eles vão começar a se separar cada vez mais. E aí, de dois, a gente vai ter hoje os 5 grandes continentes, tirando a Antártida de lado. Por baixo, a gente pensando na litosfera, essa litosfera ela foi dividida em 12 grandes placas tectônicas.
E quando duas placas tectônicas se encontram, olha aqui, ó, uma placa tectônica vindo nessa direção, outra placa tectônica indo nessa direção aqui, uma, geralmente a maior, vai passar por cima da menor. Quando essa placa maior passa por cima, ela enruga. E quando a placa enruga, vai formar os dobramentos modernos. Como, por exemplo, a gente tem lá o Himalaia, onde tem o Everest, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, os Alpes na Europa, a Cadeia das Rochosas na América do Norte. Então, diferença das montanhas de dobramento das montanhas de escudo cristalino. Lembra que o escudo cristalino ele tem o topo arredondado, porque é antigo. O dobramento moderno ele é novo. E como tudo que é novo, ele é alto, ele é pontudo, sofreu pouca erosão. Então, por isso que o topo dele é todo irregular, certo? Dobramento moderno formado por placas tectônicas que se chocam no mesmo sentido. Na era Cenozoica vai acontecer também as grandes glaciações. Então, partes do planeta foi coberta de gelo e esse gelo vai provocar um tipo de erosão característico nas rochas, né? Ela vai lixando, quando esse bloco de gelo começa a derreter, ela vai lixando a rocha e vai formando umas ranhuras aqui na rocha, né? Então, depois das glaciações, o gelo vai embora e fica algumas rochas expostas para a gente ver. Aqui em São Paulo, a gente tem Itu, o Parque da Rocha Motonê, que dá para ver muito bem isso. E por último, o último grande acontecimento da era Cenozoica foi o aparecimento do homem primitivo. Então esse homem primitivo vai aparecer no finalzinho da era Cenozoica. Beleza? E para terminar, para vocês guardarem tudo isso, né, acompanha logo em seguida a nossa musiquinha sobre as eras geológicas em ritmo do hino do Corinthians, para quem é corintiano, é claro. Pré-cambriana, surge a vida unicelular, formam os escudos, a lava esfria devagar. Na Paleozoica tem a Pangeia bem grandão, sedimentares, as florestas, o carvão. Mesozoica é petróleo, a Pangeia dividiu em Laurase, Gondwana e o gelo então sumiu. Ó Cenozoica com dobramento, a glaciação, surgiu o homem e o jumento.